Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nesta aula, nós iremos abordar um assunto bastante interessante e importante. Esse assunto é sobre um documento chamado ECA. Esse documento, ele vem assegurar, falar sobre a importância do direito das crianças e dos adolescentes e também dos seus deveres. Vamos refletir. O que são direito e deveres? Direito são tudo aquilo que possuímos ao viver em uma sociedade democrática e deveres são as nossas obrigações dentro dessa sociedade. O que é ECA? Temos aqui até uma tirinha da Mônica. Poxa, Franjinha, que legal conhecer o Estatuto. Eles estão falando sobre a emoção de estar conhecendo o Estatuto que garante os seus direitos. O ECA é um texto normativo, ou seja, um estatuto que estabelece regras a serem obedecidas e respeitadas. Institui direitos e deveres, bem como a aferição da responsabilidade no cumprimento delas também. Delibera sobre as penalidades em caso de infração das normas estabelecidas e delega a competência às instâncias de direito para aplicá-las. Os estatutos, assim como outros textos que expressam leis e regras, obedecem à orientação de formulação que determinam sua organização e linguagem. Devem seguir uma ordem lógica e empregar uma linguagem clara e precisa. Então, não pode ser utilizada qualquer tipo de linguagem nesse documento. São divulgados em documentos oficiais, livros da área jurídica e sites de órgãos públicos também. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei, a Lei 8.000/1990, que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes, como eu disse para vocês no início. Esse instrumento normativo ele foi divulgado na data 13 de julho de 1990. O ECA reconhece que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito em condição de desenvolvimento e, portanto, devem ter prioridade absoluta do Estado, ou seja, devem ser uma preocupação do Estado lutar e defender os direitos das crianças e dos adolescentes e também assegurar os seus deveres. Essa lei prevê às crianças e adolescentes os direitos à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à educação, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e em comunidade. De acordo com o ECA, são crianças os indivíduos até 12 anos incompletos e são adolescentes indivíduos de 12 a 18 anos. Vamos para parte do documento. Título 1. Das disposições preliminares. Aí nós temos, o documento é dividido em artigos, nós temos aqui e parágrafos. Nós temos aqui o primeiro artigo. Esta lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Então, o assunto principal aqui do Estatuto é defender e falar, assegurar o direito e o dever da criança e do adolescente. Artigo 2. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único desse artigo. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 anos e 20 anos de idade. O artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único do artigo 3º. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, ou seja, sem exceção, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas. Ou seja, as condições que diferenciam as pessoas não vai impactar, né, nesta defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, aqui a inclusão social ela é também assegurada dentro desse documento, que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, incluído pela Lei 13.000/2016. Então, todos são arrolados dentro desse estatuto.